Igreja com gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a Escritura Sagrada em Salmo, em João capítulo 5 e verso 1. João capítulo 5, verso 1. Quem achou a palavra de Deus, diga amém, Jesus. Depois disto, havia uma festa entre os judeus em Jerusalém. Entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em Hebreus Betesda, a qual tem 5 alpendres, e nesta jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e exsicados, esperando o movimento das águas, porque um anjo descia e em certo tempo ao tanque e agitava as águas. Assim o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. Meus queridos irmãos, uma palavra que fala fortemente em nossa vida, e diz a palavra de Deus, meus queridos irmãos, que havia ali em Jerusalém os judeus que faziam grande festa naquele lugar. Glória a Deus, aleluia, santo é tu, Senhor. Subiu a Jerusalém, e ali, meus queridos irmãos, havia muitas pessoas enfermos, problemáticos, que queriam receber uma grande vitória em sua vida. E diz a palavra de Deus, meus queridos irmãos, que ali havia um tanque de Betesda, que ali, meus queridos irmãos, ali quando o anjo descia sobre as águas, e diz a palavra de Deus que o anjo de Deus quando agitava aquelas águas, e aquelas multidão, meus queridos irmãos, que estavam enfermos, problemáticos, e eles recebiam a grande cura do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu digo nesta noite, meus queridos irmãos, para nós recebermos a cura, para nós receber a grande vitória em nossa vida, nós temos que colocar a fé viva no nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que opera, Ele faz o grande milagre em nossa vida. Mas para isso, meus queridos irmãos, depende da nossa fé em Jesus para nós receber a grande vitória. E diz a palavra de Deus, meus queridos irmãos, que havia ali um homem que havia 38 anos para enfermos, meus queridos irmãos. Ele estava paralítico, 38 anos. Ele queria receber uma grande vitória em sua vida. E diz a palavra de Deus que quando aquele homem paralítico, quando ele chegou perto do tanque de Betesda, meus queridos irmãos, ele não conseguia entrar naquela água somente sozinho, meus queridos irmãos. Ele era ajudado pela multidão para colocar ele ali, meus queridos irmãos. E diz a palavra de Deus que aquele homem, pela fé dele, ele recebeu um grande milagre, ele recebeu a cura da sua perna, meus queridos irmãos. E diz a palavra de Deus também, meus queridos irmãos, que Jesus ali, meus queridos irmãos, perguntou para aquele homem que havia enfermo, paralítico, perguntou: o que queres que eu te faça? E ele disse, meus queridos irmãos, eu quero receber o grande milagre em minha vida. E são estes os grandes milagres que Deus tem para a nossa vida. Quando nós se colocamos na presença de Deus, quando nós oramos com fé, com dedicação ao Senhor, quando nós deixar o Espírito Santo de Deus a trabalhar em nossa vida. O Rei da Glória. É Ele que opera, é Ele que faz o grande milagre
milagre em nossa vida, ali como Deus fez através daquele homem que havia 38 anos enfermos. 38 anos, meus queridos irmãos. Muitas vezes nós queremos receber o grande milagre na hora. Meus queridos irmãos, não é a hora que nós queremos o grande milagre em nossa vida. Cada um de nós temos a hora certa, o momento certo. Na hora certa, Deus realiza a grande obra em nossa vida, porque Ele é o dono da bênção, Ele é o dono da vitória. Em nome de Jesus, que essas palavras fiquem gravadas no coração de cada um dos irmãos.